todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no nosso canal do Capitalismo Consciente Brasil. Eu sou a Juliana e este é mais um capítulo da websérie Capitalismo Consciente na Prática. Hoje eu vou conversar com o Victor Vanucci Ungari. Ele é ex-jogador de futebol que se formou em engenharia. Olha só que bacana, já começou bem legal, estou adorando aqui. Foi durante a graduação dele de engenharia que ele começou a se engajar no ecossistema de empreendedorismo social. Ele teve a oportunidade, ao longo da carreira, de liderar o programa Enactus Brasil, impactando positivamente mais de 100 mil pessoas. Também recebeu o prêmio Alan Herfan, de 2020 e 2021. Esse prêmio, ele homenageia e reconhece indivíduos com ações diferenciadas na promoção da profissionalização da gestão de projetos e de setores humanitário e de desenvolvimento internacional. Hoje ele está como CEO na Aurica, que é uma empresa associada aqui com a gente. A Aurica é uma solução que revela o potencial de impacto socioambiental das empresas, essa solução que eles oferecem. Hoje, o Victor está como também, além de tudo isso que eu já falei, como co-líder na nossa filial lá do Capitalismo Regional, lá de Campinas. Vem cá, Vi. Vou puxar você aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ju, pela introdução. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E eu já estou empolgadíssima. Quer dizer, então, que você jogava futebol? Ó, eu tentava. Posso falar que treinei um pouquinho, joguei. Até os 17 era o meu objetivo de vida. E aí, mas eu tenho muito orgulho, assim, das experiências que o futebol acabou proporcionando. Seja entrar em algumas bolhas, entender os diferentes Brasis, morar em diferentes cantos, eu acho que ajudou a formar o Victor que está aqui hoje e trabalhar com as coisas que eu trabalho também. Que bacana! E durante essa história, em que momento da tua trajetória aqui, da tua jornada, você percebeu uma afinidade com o capitalismo consciente? Ó, eu posso falar que para mim começou de uma maneira muito empírica. Então, eu estava na minha carreira, posso falar, por exemplo, durante a graduação. Então, entrei na USP para ser um engenheiro, gostava de matemática, aquele padrão, né? Ah, era um bom aluno de matemática, de química, vou fazer engenharia, beleza. Entrei lá e eu comecei a me engajar em alguns projetos de extensão. E aí existia um grupo chamado, um time Enactus, que se envolvia com comunidades em situação de vulnerabilidade social na região. Então, no meu caso, eu tive a oportunidade de trabalhar com cooperativas de reciclagem, com mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, com jovens de baixa renda. E aí você começa a entender um pouco que a sua bolha não necessariamente é a verdade, ou existem diferentes dia a dias para diferentes pessoas na mesma cidade, por exemplo. E eu estudei no interior de São Paulo, numa cidade relativamente pequena. E aí você começa a se questionar. Para mim foi muito empírico. Eu simplesmente estava fazendo os projetos, queria ser parte da solução, nem sabia se eu queria ser engenheiro mesmo, mas você começa a se questionar, será que a gente está fazendo o melhor que a gente pode enquanto sociedade? Se as pessoas, sei lá, do mesmo jeito que tinha amigos meus quando eu jogava bola, ou pessoas que eu trabalhava junto nos projetos de empreendedorismo social, que não tinham as mesmas oportunidades, ou coisas que eu julgava que eram óbvias ou de direitos, você começa a entender que são privilégios. Então, eu acho que nesse momento foi o meu questionamento mais empírico. Eu estava vendo na prática isso, e depois, quando a gente começa a estudar um pouco mais, pegar um teórico, fazer parte de várias redes, foi quando colocaram um nome. O primeiro termo que eu ouvi foi liderança consciente, através do Young Leaders Program, que era uma premiação na época, o pessoal do Instituto Anga, HSM também. Eu estava na Enactus Brasil trabalhando já na época, eu tive a oportunidade, e foi um estalo que eu falei, putz, ok, então eu posso buscar resultados positivos para a empresa que eu trabalho, ao mesmo tempo que eu preciso pensar, e eu devo pensar, na verdade, nas pessoas e no planeta. Então não é necessariamente uma coisa oposta. Eu posso convergir os dois. E para mim foi até um alívio ouvir que existia esse termo, que eram coisas que eu acreditava, e depois eu fui conhecer o capitalismo consciente. Que bacana. É legal como as coisas se conversam, se puxam, né? Vão fazendo conexões, né? Vão fazendo conexões. E
Conta um pouquinho da Aurica. Quais são as práticas conscientes que vocês têm aqui na empresa de vocês? A gente está falando com bastante empresa que segue a gente aqui, pessoas aqui no nosso canal. É sempre legal a gente colocar as práticas para, assim como inspirou você, né, a liderança, a palavra a liderança consciente, inspirar outras pessoas também. Então, se você puder contar um pouquinho das práticas. Boa. Ô, Ju, acho que uma coisa que é legal compartilhar é que a gente nasceu já com, talvez, o nível de consciência perfeito, a gente brinca que é sempre uma linha de chegada que ela vai ficando mais longe, porque você fica mais consciente, você fica mais crítico, ou, no nosso caso, a nossa solução ajuda outras empresas a se tornarem mais sustentáveis, melhorarem a performance ESG, entenderem as oportunidades para fazer essa agenda avançar. Só que é como, não dá para a gente falar, por exemplo, é uma brincadeira que a gente faz interna. Eu acho que a primeira prática é esse senso crítico, esse nível de criticidade, até com o status quo da empresa, da própria empresa. Da gente falar assim, a gente pode falar hoje, ok, a nossa empresa é sustentável, mas é a mesma coisa de eu falar que eu tenho saúde. Só que a partir do momento que eu paro de comer bem, paro de fazer exercício, paro de por exemplo, fazer um check-up no médico, pode ser que daqui a algum momento eu não tenha mais. E aí eu acredito que sustentabilidade, fazendo uma analogia, é mais ou menos isso. É um teste quase que diário de coerência que você deve fazer enquanto empresa. Super bacana isso que você está colocando. Né? Quanto mais a gente está chegando, mais a gente quer evoluir. Isso é muito bom, né? Positivo demais. Então, eu acho que uma boa prática, entrando nessa linha de raciocínio, uma boa prática, por exemplo, a gente tem uma coisa mais de gestão de empresa, que é no começo da semana tem um alinhamento semanal e no final tem um fechamento. E principalmente nesse fechamento, a gente tem a questão dos aprendizados. E aí, dentro dos aprendizados, tem essa questão, a gente foi incoerente ao longo da semana em relação a algo, porque às vezes são, vamos falar aqui, discussões não tão agradáveis de ter, mas pensando no médio e longo prazo, enquanto empresa, enquanto uma cultura de regeneração, uma cultura boa para as pessoas, são discussões extremamente relevantes de ter. Então, acho que uma boa prática é essa, e a outra é sempre usar os dados. Uma coisa é a minha opinião sobre a sustentabilidade da minha empresa, outra coisa são os dados escancarando algo para mim. Então, toda opinião que a gente procura... Claro que as pessoas têm vieses e as pessoas têm algo que elas trazem historicamente, baseado nas experiências dela, mas, ao mesmo tempo, os dados podem potencializar essa opinião. Então, a gente sempre procura, seja internamente, seja com clientes, com parceiros, brincar que, ok, sua opinião é legal, mas e cadê as evidências? Quais os dados? Então, esse é um tipo de questionamento que qualquer nível de empresa pode ter. É bem legal isso que você está trazendo, né? Porque, de fato, né, a pessoa pode ter uma opinião e o dado ser completamente divergente daquela opinião. E o importante é isso, né? Vocês fazem a reunião, enfim, toda segunda, alinhamentos, pensamentos, mas e aí? Que, de fato, o que é o dado que está trazendo, né? Muito bom. Às vezes é contraintuitivo, Ju. Eu falaria assim, que às vezes, sabe quando a gente pensa assim, tipo, a minha opinião está levando para uma certa conclusão, e aí o dado... Muitas vezes já aconteceu de nos apontar algo que seria contraintuitivo. E acho que o último assim, que eu falaria, o nosso time nasceu remoto. Então, tem gente que mora na Europa, tem gente que mora no interior de São Paulo, outras pessoas que moram em capital. E então, uma prática boa para a questão de cultura e construção de vínculos, a gente chama de resenha. Então, é um momento que a gente vai falar não necessariamente sobre trabalho, mas falar sobre algum assunto específico. A gente já assistiu o jogo junto, já trocou sobre coisas, e isso ajuda a fortalecer a relação, porque no fim são pessoas ali que estão dividindo o ambiente. Sim, de fato, né? Cria mais conexões, né? Cria mais intimidade. Aqui, eu vou te falar que a gente tem uma prática bem parecida, mas tem outro nome. Não é resenha aqui, não é resenha. Aqui a gente chama de Filosofando com a Dani. A gente tem uma reunião toda terça-feira de manhã. Está reservadinho o nosso horário, terça-feira de manhã, e a gente entra no link para conversar, para ficar perto, porque aqui no Instituto também todos ficam home office, né? A gente tem a Amanda, que está em Florianópolis, a gente tem hoje a Sheila, que está em Recife,
pessoal está espalhado. Eu fico no interior de São Paulo, então a gente tem essa prática aqui também. Legal você falar, eu estou reforçando aqui que é para a gente motivar mais pessoas a fazerem isso, né? Para a gente estar tão acostumado a entrar no link para falar de trabalho, de repente a gente está entrando no link para falar de outras coisas, ou só mesmo para tomar um café, né? Essa cultura é bem legal. Boa, exatamente isso. A gente está sempre com uma tela, né? E às vezes tem um desgaste também em relação a isso. Então... Cansa, né? Fica cansativo, 100% home office fica bem cansativo mesmo, né? Tem que ter essas válvulas de escape. E a Aurica nasceu na pandemia? É filha da pandemia? Posso falar assim que oficialmente com o CNPJ, a gente nasceu em setembro de 2022, mas é um projeto que desde dezembro de 21, janeiro de 22, a gente já tinha pelo menos as pessoas ali toda semana se reunindo, pesquisando, conversando com diversas pessoas do ecossistema de ESG, então, academia, empreendedores, investidores, enfim, várias indústrias também. Então a gente foi desenhando, mas oficialmente aconteceu em setembro. Só que pegando a trajetória das pessoas que começaram a empresa, talvez começou com viés ESG, só que sem usar a nomenclatura, porque eu trabalho desde 2013 com empreendedorismo social. Um dos sócios eu conheci trabalhando na Enactus Brasil, então trabalhando muito focado em impacto social e desenvolvimento de habilidades para resolver problemas sociais e ambientais dentro do meio principalmente acadêmico. Então, o outro sócio veio de uma outra rede. Então, assim, a gente vai... Já são redes, e eu particularmente acredito muito nisso, trabalho em rede, nessa consciência coletiva e consciência e inteligência coletiva, que essas redes já fazem a gente ser um pouco mais crítico e nos questionam do tipo, beleza, você não vai moldar o mundo, mas qual o tipo de mundo que você consegue moldar, assim, que está na sua volta, as pessoas que você, de alguma maneira, influencia. Então, trazem esse nível de responsabilidade para o dia a dia. Então, a gente já veio construindo isso há alguns anos, mas, assim, envelopado na Aurica, essa questão que eu comentei anteriormente. Puxa, que legal. E desde que vocês estão associados aqui conosco, eu queria que você falasse um pouco também de como é seu papel na liderança de Campinas, se você puder falar também, gostaria, fica bem bacana. E se desde o momento em que vocês estão conosco, sentiram que teve alguma adequação de pilar, a gente talvez, cultura a gente já está legal, mas a gente precisa melhorar para stakeholders. E algum dos pilares fez a diferença, assim, para vocês nesse período? Ô, Ju, é legal comentar que, por exemplo, a gente... Eu acho que são duas reflexões legais aqui. Uma é pensar que a gente sabe que existe sempre um delta de melhoria. Então, a gente fica, entre aspas, metade de nós fica tranquilo em relação a isso e sabe que a perfeição não necessariamente existe. Seria, vamos supor, fazer o diagnóstico de consciência do capitalismo consciente e tirar nota máxima em tudo. Uhum. Sempre. Então, a gente sabe que isso seria a nossa utopia. E agora a questão é, ok, tem coisas para melhorar e o nosso teste todo dia é como a gente diminui a distância entre o que queremos ser, o que almejamos e o que somos em relação à consciência. E para mim, assim, foi eu acho que um prazer, um privilégio ter essa oportunidade de me emergir mais como liderança de Campinas, aprender ainda mais. Já tinha lido vários livros, já acreditava, só que não tinha ainda talvez um papel institucional assim dentro da rede, sim. Mas já tinha participado de eventos também. E liderar uma empresa ou fazer parte de uma empresa que está na rede do capitalismo consciente está sendo muito bacana, por vários motivos. Um dos meus sócios participou de um fórum regional que aconteceu em Cuiabá, voltou positivamente com a cabeça pipocando das pessoas com que ele se conectou, o ecossistema. Ele mora em Ribeirão Preto, então ele saiu de Ribeirão Preto, foi até Cuiabá e falou assim, valeu cada minuto lá do tempo com as pessoas que ele se conectou.
Foi muito legal o fórum, né? Foi agora realizado agora em março de 2023. A gente está em março de 2023, Isso. hein, pessoal? Não sei quando a pessoa agora está Não sei quando assistindo, a né? pessoa está vendo, mas esse evento foi em março de Boa. 2023 e foi um sucesso. E o pessoal da filial de Cuiabá está de parabéns, foi incrível. Bom, muito bom você estar falando do teu sócio aqui. Não, inclusive sou fã do pessoal de Cuiabá. Acho que Carinho. parabéns. Karine faz um trabalho incrível lá Muito bom. com toda a equipe. E então, assim, desde essas interações, até os bastidores, eu fui num evento que aconteceu na Facens, em Sorocaba, que a Tati da filial de Sorocaba estava liderando. Então, essas trocas são muito ricas. Às vezes você compartilha algo, às vezes você compartilha algo com você, mas essas trocas, para a gente, está sendo não só enriquecedor do lado, pô, olha quanta gente incrível que a gente está conhecendo e como ser humano, mas do lado empresa. Então, olha as práticas de negócio, olha as referências, os benchmarks que a gente chama, né, as referências de negócio. Então, está sendo uma rede muito rica em vários tipos de definições de riqueza para fazer parte a rede do capitalismo consciente. Que bom. Que adorei ter o relato aqui ao vivo aqui para gente. Vou encaminhar a gravação depois, eu vou passar para todo mundo aqui dentro, porque a gente trabalha com tanta dedicação, sabe? O movimento crescendo, são 10 anos de instituto aqui no Brasil, e quando a gente tem alguém que está conosco, envolvido não só como empresa, mas nas filiais também, nos ajudando a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, fico super feliz de estar perto de vocês também, que são pessoas iluminadas, né? Pessoas com boa intenção, coração puro, muito bom. Obrigada, Vitor. Obrigado a vocês pelo trabalho, parabéns a todo o time aí. Obrigada. A gente ainda tem uns minutinhos. Você quer deixar algum recadinho final? Acho que o principal recado que eu queria deixar para, enfim, independente do setor que a pessoa está atuando, tamanho de empresa, região, claro que tem as variáveis influenciam sim, então dentro às vezes até a hierarquia da pessoa, o poder de influência dela, etc. Mas sempre dá para fazer algo. Eu acho que essa é uma coisa que eu tenho percebido, porque é legal ver que tem diferentes pessoas que se engajam no movimento. Então tem as pessoas que às vezes acabaram de entrar na empresa, mas já conheciam o movimento, então, entrou como trainee, como estagiário. Tem pessoas já que são as grandes lideranças que acabam, poxa, quero saber mais desse movimento, e essa pessoa no dia zero ela tem mais influência. Só que sempre dá para fazer algo. Então, uma coisa que eu gosto na rede é buscar os precedentes, porque tira alguns medos e algumas inseguranças, porque se você busca alguém do seu setor que está fazendo algo que é bom para o negócio, para o planeta e para as pessoas, como que você argumenta contra isso? Se é uma empresa do teu setor e é uma empresa, às vezes, do mesmo tamanho ou da mesma região. Então, é uma dica para a galera buscar esses precedentes. E, claro, para quem quiser conversar mais no detalhe, aqui é um papo super rápido, mas quem quiser conversar mais no detalhe sobre alguns dos temas que eu tenho trabalhado na minha jornada, que a Aurica trabalha também hoje, vai ser um super prazer. Adoro tomar cafés, tanto presenciais quanto virtuais, mas a gente está aqui para ser parte da solução. Eu acredito que o Brasil tem um potencial de ser protagonista nessa agenda de sustentabilidade, de ESG. A gente já faz bastante coisa, mas a gente pode ser ainda mais protagonista. Então, é para isso que a gente começou também essa tal de Aurica, essa empresa. Muito bom. Posso deixar seu LinkedIn aqui embaixo no descritivo do vídeo, se as pessoas quiserem entrar em contato com você? Claro, vai ser um prazer, eu estou à disposição. Obrigado, Ju. Obrigada a você, Vitor. Um prazer imenso estar aqui contigo. Obrigada por dedicar esses minutinhos do seu dia para compartilhar um pouquinho de amor e carinho e conhecimento e inspiração aqui com todos os nossos seguidores, tá bom? Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. E para você que está assistindo a gente e acabou de chegar, olha só, a associação aqui no Instituto Capitalismo Consciente Brasil para pessoa física é 100% gratuito. É só você entrar aqui no link que está aqui embaixo, também aqui na descrição do vídeo, e se cadastrar como um embaixador, tendo acesso a todos os nossos conteúdos e podendo evoluir a sua consciência, crescer, ampliar sua visão, e será um prazer enorme. Hoje a gente tem mais de 5.500 pessoas associadas, mais de 220 empresas associadas também aqui conosco, e é isso. Aproveitar, eu gosto de falar no final,
que no começo do vídeo eu sempre acho que fica demorado, mas aqui no final, aproveita. Se você ainda não tá nas nossas redes sociais, segue a gente nas nossas redes sociais, clica aqui para se inscrever no YouTube, ativa o sininho para ativar as notificações, aquelas coisas todas que os YouTubers falam, né? É isso. A gente fica por aqui hoje. Vi, de novo, um beijo. Até a próxima. Obrigado, Ju. Beijo. Um abração para todo mundo. Valeu, pessoal.